Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos então a esta sessão da tarde. Temos aqui então uma mesa muito enriquecida, porque temos sensibilidades diferentes, de países diferentes e de Portugal, de regiões diferentes, por isso. Vamos então partilhar um pouco daquilo que é a visão da disciplina nestes três países. Com certeza muitas coisas serão coincidentes, mas outras diferentes e, sobretudo, perspectivas também diferentes, por experiências diferentes. Diz aqui o nosso diretor para falar um bocadinho mais alto, mas isso era problema lá acima da mesa, não é comigo. Olha, então, sem muitas delongas, apresentar aqui estas pessoas, iria dar a palavra aqui ao Ernesto, que está entre nós e a sua presença muito nos honra. É uma pessoa com muita experiência nestas áreas da educação cristã, uma vez que lecionou a disciplina na escola durante uns 13 anos, depois trabalha na Conferência Episcopal Italiana há muito tempo, há 18 anos, em funções diferentes, como vice-diretor do Serviço Nacional de Projetos Culturais e desde 2015 como diretor do Secretariado Nacional de Educação, Escolas e Universidades. Nesta função, ele é também secretário do Conselho Nacional das Escolas Católicas e também secretário da Comissão para a Juventude do Conselho das Conferências Episcopais Europeias. Eu penso que teria muito para dizer, mas se calhar para conhecermos o Ernesto nestas andanças, se calhar eu bastante. Ele tem uma experiência para partilhar connosco, que ele escreveu, está em italiano, mas nós todos temos acesso ao que ele escreveu no mini-site. Está o texto dele, creio, não sei se está aí o Pedro Quintãs. Vai ser exibido. Pronto, portanto, podem acompanhar, creio que no mini-site, aquilo que ele nos vai dizer. Depois, como o tempo é curtinho, depois, se houver tempo, poderemos ainda então ter mais alguma questão, mas para já ele vai partilhar a sua experiência connosco através de um pequeno texto que ele escreveu para nos transmitir aqui. Muito obrigado, Ernesto. Boa tarde a todos. Desculpe perché vou falar italiano. Obrigado, grazie dal cuore per l'invito ad essere con voi oggi in questa bellissima giornata. Sono molto contento e molto onorato. Esattamente 40 anni fa, nel 1985, un anno dopo la revisione del concordato fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, veniva definita la nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica in Italia, IRC. Lo Stato, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, sottolineo, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Da allora, 40 anni fa, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere al momento dell'iscrizione se frequentare o meno tale insegnamento. Prima era obbligatorio. Nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, fino ai 14 anni dell'alunno, sono i genitori a compiere tale scelta. Nei 5 anni della scuola secondaria di secondo grado è lo stesso studente ad avere tale responsabilità. L'autorità scolastica e la Chiesa Cattolica collaborano per la stesura dei programmi, per la nomina degli insegnanti, ai quali è richiesta, salvo poche eccezioni,
la laurea magistrale in scienze religiose, che è un titolo che rilasciano degli istituti teologici riconosciuti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Quindi la Chiesa Cattolica forma gli insegnanti e sceglie, individua, propone la nomina alla scuola. L'insegnamento della religione cattolica si differenzia per gli obiettivi e per il metodo dalla catechesi, anche se ha in buona parte gli stessi contenuti. È un momento di conoscenza, di confronto e di dialogo. In una parola, è uno spazio di cultura, perché la cultura non è qualcosa di morto, solo del passato, ma è il terreno dove affondano le radici e le piante vive. La Chiesa entra nella scuola non per il proprio interesse, ma per mettersi a servizio del fine ultimo della scuola stessa, che è educare le persone. L'insegnamento della religione cattolica è pensato e costruito per tutti, non solo per i cattolici. A 40 anni di distanza, l'IRC è frequentato dalla grande parte degli studenti italiani, anche se questa percentuale è diversa a seconda della zona geografica e delle età. Nel sud dell'Italia sono molti, quasi la totalità, ma nel nord c'è invece un numero molto più basso. Alla luce di questa impostazione, che è fondata sull'identità storica e culturale italiana ed europea, ed è fondata anche sulla libertà di scelta, l'insegnamento della religione cattolica nella scuola si presenta come una alleanza educativa, è un patto educativo, in cui tutti hanno un ruolo: lo Stato, la Chiesa, le scuole, gli insegnanti, le famiglie e gli stessi alunni, per un unico scopo: offrire ai ragazzi e ai giovani degli strumenti per vivere in modo consapevole nel mondo e per costruire un progetto di vita motivato e responsabile. Il primo contributo che l'IRC porta alla crescita personale è quello di offrire occasioni per lo sviluppo integrale della personalità degli studenti. L'IRC, infatti, apre alla dimensione religiosa, promuove la riflessione sulla esperienza di vita e risponde alle domande profonde dei ragazzi sul senso della vita e della morte, della sofferenza e del limite, della dignità umana e della solidarietà, della corporeità e dell'amore, della felicità e della bellezza, della giustizia e del perdono, dell'unità della famiglia umana e della responsabilità verso il creato. Questa è una prima sfida molto importante, far percepire a tutti questa identità corretta dell'IRC, identità scolastica, educativa, culturale. Ci sono ancora molti pregiudizi e qualche volta anche qualche opposizione. L'IRC ha quindi un ruolo fondamentale e costruttivo anche per la convivenza civile, perché permette di cogliere aspetti e valori importanti della propria storia e cultura e in questo modo aiuta anche le relazioni e il dialogo con persone di culture e religioni differenti. A dimostrazione di ciò si può citare il fatto che gli insegnanti di religione cattolica sono impegnati anche nella educazione civica, che nella scuola italiana è una disciplina trasversale, distinta da tutte le altre. Gli insegnanti di religione partecipano a questa disciplina trasversale. Inoltre è andato crescendo lo spazio dedicato all'approfondimento delle religioni non cristiane e al confronto fra le diverse tradizioni culturali. Nell'IRC si educa all'apertura verso l'altro, al rispetto delle differenze, alla comprensione reciproca e alla collaborazione per il bene comune. Tutto questo però è possibile solamente se gli insegnanti di religione non sono solo dei trasmettitori di conoscenze, ma se sono testimoni, anche con il loro stile educativo, anche con il loro modo di essere in relazione con i ragazzi, dei valori, testimoni dei valori di cui parlano. Molto spesso i docenti di religione lasciano un segno, da cui il verbo insegnare in italiano, no? Lasciano un segno positivo, significativo nelle menti e nei cuori dei ragazzi. Essi infatti, cito, potranno dimenticare cosa ha detto il professore,
ma non potranno dimenticare come li ha fatti sentire. Lo sguardo con cui si sono sentiti accolti, riconosciuti, rispettati. Ecco un'altra grande sfida: favorire la nascita di nuove vocazioni all'insegnamento della religione cattolica. Vi sono zone d'Italia, infatti, in cui inizia a esserci mancanza di insegnanti di religione. Forse questa è la sfida più difficile, perché non si tratta di convincere alcuni giovani a studiare teologia e insegnare. Non è solo questo, ma si tratta di recuperare la capacità delle nostre comunità e anche nostra di essere generativi di vocazioni all'educazione, che è il bene vero delle persone. È una sfida di tutta la comunità. La recente elezione di Papa Leone XIV ha suscitato molta attenzione e interesse anche al di fuori del mondo cattolico. Ha portato sui media di tutto il mondo numerosi temi teologici e storico-culturali, mostrando come il cristianesimo, nonostante la secolarizzazione diffusa, sia qualcosa di vivo e di ben presente nel fondo delle coscienze e dei desideri di molti. Voglio perciò concludere con alcune delle parole del Papa. Così come a lui, anche a noi è chiesto, aperte virgolette, di custodire il ricco patrimonio della fede cristiana e al contempo di gettare lo sguardo lontano per andare incontro alle domande, alle inquietudini e alle sfide di oggi. Ecco il compito dell'insegnante di religione: custodire una ricchezza che abbiamo ricevuto, una ricchezza culturale, umana, che offriamo, e però guardare oltre, guardare più lontano per andare incontro alle domande e alle inquietudini di oggi. È quello che tutti noi, a distanza di molti chilometri, ma in realtà molto vicini fra di noi, cerchiamo di fare ogni giorno con i nostri alunni. Buon lavoro e ancora grazie. Muito obrigado, Ernesto, por esta síntese do que é a disciplina no contexto italiano. Retenho aqui esta expressão do professor: é aquele que deixa uma marca. Portanto, ensinar é deixar um sinal, deixar uma marca. Ele dizia-nos aqui que os alunos podem esquecer aquilo que o professor lhes diz, mas não esquecem aquilo que o professor lhes faz sentir. Penso que é uma ideia que podemos guardar para nós. Ele transmitia aqui no seu texto também: o professor é um testemunha, porque tem um estilo educativo. Depois que dialogávamos nós, entre nós, mas então o que é que poderíamos dizer acerca desse estilo do docente do ensino religioso escolar, no contexto italiano em concreto? Bom, depois, se a conversa pudesse continuar, teríamos aqui muito assunto para desenvolver, mas permita-nos que fiquemos com esta ideia: deixar um sinal, deixar uma marca. É uma ideia também que nos é querida para nós, mas que o Ernesto sublinha aqui. Obrigado, Ernesto. Boa tarde. Eu vou apresentar António Roura, que é diretor do Secretariado da Comissão Episcopal para a Educação e Cultura da Conferência Episcopal Espanhola. Durante 20 anos foi professor de Reli, católica. Depois abandonou, entre aspas. Foi professor de filosofia durante 3 anos e formou-se em Psicologia da Educação. Tem um mestrado em Desempenho, Abandono e Reprovação Escolar. É especialista universitário em Convivência Escolar. Trabalhou no novo currículo da disciplina de Religião em Espanha. Tem diversas participações como coautor de livros didáticos e elaborou uma agenda em papel e uma ferramenta virtual para professores. Um currículo muito interessante, porque parece-me que durante 20 anos navegou no mar à procura do quais eram as necessidades dos alunos e da escola, para depois se formar nesse sentido. Então, vamos escutar o que é que António Roura tem para nos dizer. Boa tarde. Boa tarde. Me han dicho que si hablo despacio en castellano, en español, ¿me entendéis? Sí. Ahí voy.
Puedo hacerlo en gallego, porque soy gallego, pero voy a apostar por el castellano. Espero que bien. Primero, una palabra de gratitud y emocionada. Ha sido bellísimo la acogida que nos ha dispensado la Conferencia Episcopal Portuguesa, las personas, una maravilla. Y tengo que transmitir una emoción personal de saber que aquí hay 100 personas, más de 100 personas, que amáis la clase de religión y que os vais a comprometer con el futuro de la clase de religión. Ese es un regalo que tendréis que valorar. Es un regalo, es un regalo. Voy a hablar de algunas cosas de la clase de religión en España. En España sabéis que tenemos una red pública y una red concertada. La media, concertada, católicos, colegios... Eso es. Y más o menos la media de las dos significa que el 56% de los alumnos cogen religión en España. El 56%. En la escuela, el 85% más o menos de media, y en la escuela pública 40 y algo, más o menos. Tenemos en total 38.000 profesores que dan religión. Algunos en la pública, en todo España, 18.000. En la escuela hay profesores que están con formación para dar religión, pero no toda su vida es religión. En la pública sí, en la pública solo puedes dar religión. En la católica tú eres profesor de otras materias y religión. ¿Vale? Ese es el dato. Políticamente nosotros tenemos un acuerdo entre el Estado, entre la Santa Sede y el Estado español de 1979. Ese es el marco jurídico que establece cómo se tiene que regular la enseñanza de la religión. ¿Qué pasa? Que políticamente cada ley educativa modifican la interpretación de ese marco. Entonces tienes gobiernos que modifican la carga lectiva, otros modifican las condiciones del profesorado, otros modifican... Bueno, y cada ley educativa, la Conferencia Episcopal, los obispos, tienen que defender la presencia de la asignatura de religión. Mucho tiempo. Siempre es una tarea defender jurídicamente la asignatura de religión. Eso, en mi opinión, ha tenido un problema, que solo hay una visión político-jurídica de la clase de religión. Y lo primero que necesitamos hacer es explicar a la sociedad que la clase de religión no es solamente una cuestión jurídica y de derecho. Es imprescindible que la sociedad y la escuela comprenda la importancia de las contribuciones educativas de la enseñanza religiosa escolar. No es una cuestión solo política, no es solo una cuestión de derechos, es una cuestión imprescindible. Lo que vosotros aportáis en la escuela no lo aporta ninguna asignatura. Es imprescindible que lo sepan. Esta mañana oía yo, ¿quién está acompañando el despertar de la dimensión espiritual de las personas? ¿Quién la acompaña? Todos tenemos una dimensión espiritual que es educable. ¿Quién la está educando? ¿Qué le pasa a los chicos? ¿Quién acompaña el crecimiento moral de los estudiantes? ¿Es solo poner normas y cumplir normas el crecimiento moral? ¿Dónde aprendemos prácticas morales? ¿Dónde? ¿Dónde aprendemos a participar, a resolver conflictos con el... ¿Dónde lo aprendemos? Las contribuciones que aporta la enseñanza religiosa escolar hay que reclamarlas. La escuela es peor sin nosotros. No es solo una cuestión de derechos, no es solo una cuestión
es peor si no estamos. Una preocupación. En la historia, la Iglesia siempre ha tenido interlocutores culturales de uno en uno. La Ilustración, el movimiento obrero, el problema político. Hoy, en este cambio de sociedad, no hay un interlocutor, hay cientos. Y algunos que vienen a la cabeza, otros que vienen al corazón, otros que vienen... Realmente, el Papa Francisco decía que estamos en un cambio de época que necesita una revolución cultural. Nuestros hijos, nuestros alumnos, están teniendo impactos como ninguna generación anterior sobre la vida, sobre el amor, sobre las relaciones. ¿Quién va a acompañar eso? Para mí es imprescindible que también cambiemos el sentido de la enseñanza religiosa escolar. ¿Dónde van a conocer la cosmovisión cristiana los alumnos? ¿Dónde van a saber la visión cristiana del ser humano, de sus relaciones, de la transformación de la historia? Mi opinión es que la clase de religión tiene que poner sal, luz y limón. En la escuela enseñan cosas. Nosotros tenemos que ponerle sal, porque están sosas. Hay asuntos de los que no se habla en la escuela. Nosotros hemos de poner luz. Y hay asuntos a los que hay que poner limón, porque nos están vendiendo algo que hay que amargar. Cuando el Papa Francisco en Lampedusa pregunta ¿dónde está tu hermano?, no es una pregunta cultural para responder el trivial de no, es una pregunta performativa. La clase de religión hoy es el lugar de esas preguntas. En mi opinión, nuestra contribución desde la clase de religión es configurar samaritanamente a nuestros alumnos. El samaritano ve en la realidad lo que otros no veían. El samaritano se compadece, se mueve su corazón como otros no movían. Y el samaritano crea estructuras nuevas de cuidado, de perdón. Nuestra tarea es configurar samaritanamente a los alumnos. Creo que es necesario pasar de solo ese discurso jurídico a un discurso educativo. La escuela es mejor con la clase de religión. Y además ayuda a defender la identidad de la persona. Poner a la persona en el centro, como dice el Papa Francisco, significa que yo no le puedo pedir a un alumno que deje su identidad religiosa a la puerta. El alumno entra a la escuela con su identidad religiosa y la escuela tiene que ser capaz de acompañar a cada persona desde lo que es, no desde lo que el Estado quiere que sean, desde lo que es. Y hay que ser capaz de acompañar eso. Otro problema que tenemos en la escuela: los profesores de religión tienen pocas horas, necesitan alumnos para seguir y están haciendo lo que pueden para que el alumno no se vaya. Una película, una ficha, un no sé qué. Eso no es enseñar religión. Necesitamos renovar con teología la clase de religión. La clase de religión no es una suma de actividades para aprender cosas. La clase de religión es iluminar la realidad con la luz de la teología. Necesitamos renovar nuestra formación teológica, no solo la didáctica, la teológica, porque hemos hecho muchas cosas de didáctica y hemos pensado poco en la pedagogía. ¿Qué hacemos en la escuela? Enseñar a los alumnos a tener una relación con el mundo.
¿Cómo queremos, desde la visión católica, que sea esa relación con el mundo? Queremos que esté guiada por la reflexión, queremos que esté orientada a la acción con la luz del Evangelio. Lo que debe caracterizar a nuestros alumnos no es que sepan todas las didácticas, no. Lo que tiene que caracterizar a nuestros alumnos es que saben establecer una relación nueva con el mundo. Una última referencia al profesorado en general. Nosotros necesitamos profesores de secundaria y necesitamos más formación teológica, más formación pedagógica probablemente. Un profesor es un acontecimiento en la vida de una persona. Ahora el Ministerio quiere que estemos haciendo papeles, más programas, más burocracia, más... Pero lo importante es que eres un acontecimiento en la vida de una persona. Para mí, un profesor de religión es en sí mismo una escuela dentro de la escuela. Cuando un alumno se relaciona con un profesor de religión, está aprendiendo una manera de estar en el mundo, una manera de construir comunidad, una manera de relacionarse con el conocimiento, una manera de ser expresión de la Iglesia en la vida pública, una manera de relacionarse con los necesitados. Un profesor de religión no es un problema sindical. Un profesor de religión es una escuela de humanidad dentro de la escuela. Y eso os hace un acontecimiento en la vida de las personas. Y ese es vuestro don. Y la Iglesia os ha pedido ese servicio porque ese es vuestro don. El momento es difícil. El Papa Francisco decía, eviten la autorreferencialidad y pongámonos en camino todos. Benedicto XVI hablaba de urgencia educativa, ¿no? Emergencia. El Papa Francisco ya habló de catástrofe educativa. No podemos esperar más. La salud mental de los niños, la soledad de las personas mayores, tantas cosas están pidiendo que como Iglesia hagamos el esfuerzo de dar lo mejor. La mejor noticia que tiene el futuro es que hubo un carpintero judío que murió en la cruz. Esa es la mejor noticia para el futuro. No va a ser la inteligencia artificial, no va a ser el desarrollo tecnológico. Lo mejor del futuro fue aquella historia que sigue viva y que va a ser capaz de iluminar, si lo sabemos hacer bien, el presente de los alumnos. Gracias por vuestro trabajo. Seguid caminando juntos. Portugal, Italia y España. Le hemos pedido a la Virgen de Fátima que este viaje lo hagamos unidos. Y así será, que nos ayudemos. Obrigada, António Roura. As nossas ideias, acho que os nossos pensamentos estão unidos e aquilo que sublinhou aqui, que nós temos de explicar à sociedade a importância do ensino religioso escolar, é muito marcante. Que nós somos uma escola pior se não tivermos o ensino religioso escolar. Nós temos de pôr o sal e o limão. Nós temos de configurar samaritanamente os nossos alunos. Nós temos de nos virar mais para a pedagogia e não tanto para a didática. E que nós somos um acontecimento na vida dos nossos alunos. E dentro da escola, nós somos a escola da humanidade. Muito obrigada por as suas palavras. E agora,
Obrigada. Posso perguntar aqui ao nosso colega António Cordeiro, que dispensa apresentações. Não? Não há apresentações do António? Ou há? O Cordeiro, quer dizer, a Mónica teria muita coisa para dizer do Cordeiro. No outro dia, o Fernando e eu estávamos a dizer: o que é que vamos dizer do Cordeiro? É um tratado. Bom, poderíamos começar por dizer, e já diz muito, que o Cordeiro é um discípulo do Fernando Moita, portanto, como outros. E, portanto, vejam bem o património que ele carrega. Mas, como é óbvio, o Cordeiro é um docente de Educação Moral e Religiosa Católica com muita experiência, nomeadamente na Diocese de Santarém, alguém que, pela sua qualidade humana e pela sua também sabedoria enquanto professor, pela sua qualidade docente, os senhores bispos chamaram para orientar o Departamento de Educação Moral e Religiosa Católica no SNEC, o que ele tem feito de uma forma reconhecida por todos nós. Já aludimos hoje a este processo de elaboração de recursos que decorreu muito intensamente nos últimos 5 anos. O nosso diretor já o disse, mas é de sublinhar, o Cordeiro teve aqui um papel absolutamente crucial, que mereceu a confiança de todos, e só foi possível este processo chegar até aqui, praticamente a terminar agora, graças a muita resiliência dele. Eu e o Fernando estamos muito perto dele, sabemos disso. Muita resiliência, muita capacidade de organização, muita capacidade de trabalho. O Cordeiro é uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa rara, raríssima. Porque diz o ditado: muito e bem há pouco quem, ou depressa e bem há pouco quem. O Cordeiro consegue trabalhar depressa, bem, muito, constantemente. Portanto, é uma peça raríssima. E por isso os seus bispos muito bem descobriram nele esta pessoa indicada para conduzir este processo todo e para nos acompanhar. Para além disso, é um excelente músico, toca o órgão belissimamente bem, não há aqui nenhum órgão à altura das habilidades dele, por isso já não teremos essa graça de escutar, mas é a habilidade que ele tem, é um músico brilhante. Cordeiro, muito obrigado. E então, a Mónica, acho que queria fazer uma pergunta. Só uma, não é? Só uma. Então faz lá. Cordeiro, do teu olhar, porque foste professor durante muito tempo e tens uma perspectiva como professor, mas da perspectiva de quem está no SNEC a orientar o nosso lado, qual é a tua perspectiva da disciplina de moral, Educação Moral e Religiosa Católica neste momento? Boa tarde a todos. 2 ou 3 notas introdutórias. Primeiro, o que leva um aluno no fundo da sala, depois de uma pergunta que certamente foi difícil para ele, ter depois no final uma reação de gratidão com um abraço a essa pessoa que ousa arriscar uma resposta. Ou se não for uma resposta, há de ser uma orientação, um caminho. Esse é um primeiro ponto importante. A segunda nota, todos gostamos de ser reconhecidos naturalmente, e agradeço muito estas palavras, mas já que tocou aqui num ponto, agradecer muito ao Ernesto e ao António, porque curiosamente, quando fui chamado a esta missão, estava a caminhar com os meus alunos finalistas para Santiago de Compostela. Isso significa, de facto, que o nosso centro está na educação dos nossos alunos. E, portanto, chegar ao SNEC é trazer a visão já agora de aluno de Educação Moral e Religiosa Católica, que não está o Dr. Bacelar, mas, de facto, também tenho essa experiência, temos essa experiência, provavelmente, e compartilhamos-la. Curiosamente, em Felgueiras e no Porto, em São Mamede em Festa, e quando abracei conscientemente a missão de professor de Educação Moral e Religiosa Católica, fomos aprendendo a ser professores e a ser professores de Educação Moral e Religiosa Católica. E chegar ao SNEC traz-se uma visão, carrega-se essa experiência muito positiva. Desde logo porque foi com os outros que se fez essa experiência. E depois porque tive a sorte de estar em escolas que nos auxiliaram e valorizaram. Esta é uma nota importante entre nós, que o Estado cria-nos as condições,
para que nós possamos fazer o nosso trabalho. E reconhecemos todos que há as suas dificuldades, há os seus desafios, nem todos os contextos são iguais, mas há a garantia de que a disciplina tem o seu lugar. E não vai de opiniões, está devidamente enquadrada. E, portanto, vamos a outro passo que nos desafiava o António. O enquadramento jurídico tranquiliza-nos. Não nos deixa parados, atenção, que é diferente. Mas vamos a outro passo, que é mesmo colocar, saber que na porta de entrada da sala entram pessoas, os pequeninos, os mais velhos, e isto também é significativo, e já lá vou à pergunta, está bem? Que é chegar ao SNEC. Que é significativo porque, mais uma vez, temos uma característica muito importante. Outros professores não farão o que nós temos a possibilidade de fazer muitas vezes. Acompanhar esse crescimento. E acompanhar não é só a pessoa, aquele aluno, o António, a João, a Maria, é, com outros professores, acompanharmos juntos este aluno. E, de facto, temos também a experiência entre nós, e que a compartilhamos, de que há uma atenção mais explícita, mais silenciada, mais curiosa, de vamos lá ver o que é que o professor da MRC poderá dizer. Qual o seu contributo? Isto é um contexto real, um conselho de turma. São as disciplinas, a dialogar são os saberes, são as pessoas, os profissionais, e são aqueles que o António nos dizia que trazem uma escola de vida. E, portanto, será sempre um acréscimo. E, noutra perspectiva, e chegar ao SNEC é ter consciência que nós, de facto, precisamos ter uma visão mais abrangente, é saber que os nossos referenciais, vamos dizê-lo, curriculares, pronto, esses referenciais, eles dizem-nos que nós, a determinada altura deste acompanhamento, sair deles ou não os ter como referência pode ser perigoso. Porque pode ser esquecer-me de uma identidade importante. Portanto, esta nota fica para nós muito clara e chegar ao SNEC é tê-la não só conscientemente, porque entramos em contacto com outra abrangência do referencial e agora vamos ao referencial mais importante. E este é onde eu queria chegar. O Secretariado Nacional tem uma articulação com os secretariados diocesanos. E, portanto, uma palavra importante dos responsáveis diocesanos, das estruturas diocesanas, a valorização que é preciso terem-na reconhecida e potenciada. E sabem que as grandes preocupações são sempre os alunos, mas também, naturalmente, os professores. E cada secretariado trouxe as suas preocupações para as reuniões. Quando nós entrávamos em determinadas reflexões em que o aluno e a identidade desta disciplina não estivessem presentes, derivávamos, corríamos esse risco, derivar. E, portanto, o nosso trabalho ao longo destes anos, eu reporto-me a 2019, mas vamos para trás, porque não começou nada a partir daí. Foi uma continuidade que já vem de muito trás. É ter consciência, a determinada altura, de que estes responsáveis diocesanos, que dão também do seu tempo, da sua vida, e em representação do seu, e por mandato do seu bispo, é importante isso que depois a preocupação sendo para o aluno e com os professores, essa articulação não se esgota em reuniões, nem nessas reuniões. Então vamos a outro passo. Eu tomei notas, mas pronto, vou ser um bocadinho livre a dizê-las. Qual foi a preocupação, o que é que tivemos imediatamente que tratar? De facto, não sendo... É uma das partes importantes, mas não reconhecemos que não será por si a mais importante. Mas, de facto, tínhamos uma obra à frente.
A disciplina tem que estar em todas as circunstâncias e para todos os alunos. E fomos desafiados, de facto, a uma realidade, que é a desmaterialização, já sabem, e é que também os nossos materiais, fossem revistos e que dessem um salto qualitativo, de certa forma, e que correspondesse a todas as realidades em que o digital teve uma afirmação significativa. Isto são coisas concretas, portanto, poderíamos estar nestes 5 anos envolvidos em muitos outros aspectos. Mas o desafio foi este concreto. Mas o que é que possibilitou este concretizar que terminou este ano de toda esta revisão? Foi o envolvimento. Foi a Mónica, que está aqui ao nosso lado, um dia recebeu um telefonema e dizer: contem comigo. E foi todos vocês que estão na sala e outros que não estão, dizerem: contem comigo. Ou seja, fizemos mais uma vez o exercício de valorizar o nosso trabalho, potenciar o nosso trabalho, sempre a pensar na educação dos nossos alunos, nos contextos ou a partir dos contextos diversificados que nós conhecemos, a riqueza que cada um sabe dar, para nós iniciarmos. E, portanto, este fruto, ou este trabalho que a seguir também se faz, uma breve apresentação, não se esqueçam, é porque pessoas se envolveram. Então, o próximo desafio entre nós, ou melhor, o desafio entre nós, neste momento, continuar este dinamismo de uns com os outros. Um pormenor. Quando vocês veem os recursos, verão que não são recursos que às vezes são apetecíveis e que uma editora procura corresponder, que é quantidade. Tenho resposta para tudo. Não. Intencionalmente requer a vossa originalidade, a vossa criatividade, o vosso trabalho concreto junto dos vossos alunos. Outro passo, e termino, Mónica, que eu sei que o tempo a seguir é importantíssimo. Se foi envolver e corresponsabilizar, tomei nota assim. O tempo, diz assim, não há tempo a perder. Tomei mesmo nota disto. Porque outro aspecto é este. Duas situações. Os professores, não é? E outro, o que nós precisamos também, a partir da experiência que fomos ganhando ao longo destes anos, conseguirmos projetar para o futuro, possamos conseguir juntos, mais uma vez. Professores, os secretariados diocesanos certamente terão falado nas vossas reuniões. É um problema mesmo. Olhem com atenção as listas de profissionalizados neste concurso. É mesmo. E aqui as condições estão garantidas. A Igreja consegue dar resposta. Não é o problema, é o desafio mesmo. Pensem em alguém, vão vendo que precisamos mesmo de chamar pessoas. E se uns são chamados de uma maneira, outros são chamados, mas é pelo nome. Olha, por que não? Esse é um desafio para todos, está bem? E isto eu toco desta forma porque, por vezes, a tentação é, está garantido cá de cima que venham as respostas e nós aplicamos. Não. Claramente, a sinodalidade é este andar juntos. Depois, para o futuro. O António, partilhamos algumas ideias e já agora, mais uma vez, obrigado, porque de manhã foram os agradecimentos a nós, mas ao nosso Presidente, mais uma vez, a toda a Comissão que vai acompanhando e apoiando muito o nosso trabalho, o nosso Diretor que tem esta capacidade de atrair e de trazer outros a estes fóruns, ou estes, ou mais pequenos ou maiores. E, de facto, tivemos a oportunidade de estar com o António e com o Ernesto, com quem trocámos algumas ideias e preocupações. E, portanto, futuramente havemos de aprofundar e veremos. Mas que entram com isto, que é como não descurar o nosso tesouro que levamos para as escolas e somos nas escolas, mas caminharmos sempre com um olhar para além de que nos falavam hoje de manhã. E, portanto, isso vai requerer pessoas não que observam, mas pessoas que se implicam. Está bem? E uns e outros implicados, o seu olhar crítico com a sua proposta, podemos juntos ver melhor.
Porque agora termino, há um aspecto que nos une a todos. Somos, e nós dizemos isto, o nosso diretor dizia, já que eu sou também fruto deste contacto com o nosso diretor, nós somos confessionais mesmo. O rosto daquela pessoa que lá está acredita naquele carpinteiro, depois vai dar sentido a tudo. Portanto, nós une-nos isto. E que daqui para a frente, de facto, hoje só falaram-se aqui 2 palavras, e uma delas custa-nos até pronunciá-la, ditas pelo Luís. Se foram palavras sempre muito positivas ditas aqui, mas há uma que nós, de facto, temos dificuldade em dizê-la, e já lá vou. Portanto, nós somos pessoas que, mesmo na escola, os alunos ouvem de nós palavras sempre positivas. Ou seja, e já pensamos que, por vezes, eles não têm contexto familiar e, por vezes, até com os colegas, de ouvir essas palavras. Perdão, desculpa, paz e tantos outros. Mas a palavra, não, as palavras são estas. Nós somos simbólicos e temos dificuldade, mas, por vezes, há quem queira dividir e pode ser diabólico e nós não queremos. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Que sejamos promoção de unidade e todos juntos. Obrigado.